Olá, gente. Eu vou começar apresentando a minha equipe. Ela é composta por três pessoas: eu, Geila Dias, José Valnei e Maria Daiane. O artigo que a gente ficou é bastante interessante. Ele já começa questionando no título, que faz com que a gente fique interessada e leia mais sobre esse artigo, não é mesmo? Então, qual é o título? Padrões e comunidades podem ser entendidos pelo comportamento das populações que as compõem? Interface entre os estudos de população e comunidade. Então, para que a gente possa entender um pouco o título, eu vou dar o significado para vocês de população e comunidade, para vocês saberem a diferença de cada uma, não é mesmo? Porque elas são parecidas, mas tem uma diferençazinha. Então, população. São indivíduos de uma mesma espécie que estão interagindo entre si. Já a comunidade não é que é o oposto, é um negócio que é todo mundo junto, todo mundo unido, há uma união, e eles estão interagindo entre si. Diversas populações interagindo entre si. Isso é comunidade. Ao primeiro tópico, que é a introdução, e espero que vocês entendam um pouco mais. Agora para começar realmente a entender um pouco sobre o artigo, a gente começa a introdução, né? Que o primeiro ponto é o quê? Estudo sobre comunidades vegetais tem como um dos objetivos entender as variações de riquezas e abundâncias de espécies entre habitats e como diferentes fatores vão determinar essas variações. E aí a gente vai logo para o segundo subtópico. Para que uma população permaneça em dada área, o recrutamento deve ser igual ou maior que a mortalidade. Recrutamento vamos entender como chegada. Quando o soldado foi recrutado para uma base militar, é porque ele chegou naquela base militar, não é mesmo? Então é a mesma coisa. Recrutamento, uma população chegou em um determinado lugar, seja por imigração ou por nascimento mesmo, natalidade, né? E no caso aqui, para que uma população de uma espécie, de uma planta, ela fique realmente fixa, assim, fique em grande quantidade, o ideal seria que nascesse muitas plantas ou muitos animais, ou nascesse ou chegasse naquele lugar, que seja igual ao mesmo número, ao mesmo valor que a mortalidade, ou maior que a mortalidade. Caso contrário, a gente pode entender como redução de espécie ou, no caso, a extinção de espécie, entendeu? Que isso, obviamente, é muito negativo. Bom, gente, dando continuidade aqui ao que a Geila acabou de falar, algumas espécies elas têm maiores riscos de extinção local. E isso se dá porque a taxa de mortalidade ela varia entre espécies e indivíduos dentro de uma população. Isso acaba que afetando mais alguns genótipos que outros. E as populações pequenas elas têm menores chances de sobrevivência. Por quê? Pelo fato da redução da variabilidade genética e também por ter maior probabilidade de cruzamento entre indivíduos aparentados. E isso acaba que expondo genes deletérios, ou também os genes que reduzem a sobrevivência dos indivíduos. Já em relação às relações de abundância entre as espécies, elas dependem da probabilidade de as espécies coexistirem, e isso vai variar de acordo com a história de vida ou de acordo com as estratégias das plantas para obter e utilizar os recursos e também da ocupação do espaço. Como exemplo, enquanto algumas espécies elas têm alta fecundidade e sementes de espécies a longas distâncias, e isso acaba que favorecendo elas a colonização de novos habitats, outras espécies elas investem na persistência local, formando bancos de sementes ou de plântulas e atrasando a germinação. E isso acaba que apresentando um ciclo de vida longo e um crescimento clonal. Essas características elas afetam a fecundidade e a chance de estabelecimento de um novo indivíduo naquela população. A redução da densidade de indivíduos de uma população, quando a mortalidade é maior que o recrutamento, permite o aumento da densidade de outras espécies na comunidade, alterando assim as relações de abundância entre elas. As relações que os indivíduos e as espécies estabelecem entre si também podem influenciar as taxas vitais, bem como a estrutura das comunidades. O estudo das interações entre espécies ela funciona como tema de ligação entre populações e comunidades ecológicas. Para compreender os padrões e processos encontrados em comunidades vegetais, é necessário avaliar a escala populacional quanto à variação da densidade de indivíduos e como essa variação ocorre no espaço. O processo pelo qual determinadas espécies se tornam raras localmente
pode estar relacionado às variações no tamanho das populações, causando mudanças na diversidade de espécies da comunidade e nas interações entre as populações. Olá, gente, eu sou a Daiane e vou falar um pouco sobre o recrutamento. Bom, as alterações na densidade das populações, elas são reguladas tanto pelas chances de sobrevivência quanto pela frequência de entrada de novos indivíduos. Inicialmente, o recrutamento ele vai depender da quantidade de sementes que é disponibilizado pelos indivíduos para que seja feita a germinação, e isso está relacionado com a disponibilidade de sementes, pré-dispersão, também com os polinizadores e com o tamanho do indivíduo. E o que seria a pré-dispersão, né? A pré-dispersão, ela refere-se a um ataque que ocorre com as sementes antes da dispersão e é realizado principalmente por insetos. O tipo e a eficiência do dispersor, eles são fatores importantes para que vão determinar as chances de sobrevivência e o estabelecimento de uma espécie. E é esperado que com o aumento da disponibilidade de habitats, haja também um aumento nas taxas de recrutamento, mas isso só acontece caso não haja limitação na disponibilidade de sementes. E nem sempre, após a dispersão das sementes, elas vão germinar rapidamente. Às vezes, acontece delas ficarem no solo das florestas e germinarem somente após um período de tempo ou através de um estímulo específico. E para as sementes formadoras de banco de sementes, a probabilidade de recrutamento ela pode variar no tempo e no espaço, e isso independe do desempenho reprodutivo da espécie ou do local de deposição. Já as sementes que são provenientes de diversos eventos reprodutivos, elas podem ser acumuladas simultaneamente no banco. Assim, o recrutamento ele depende mais da probabilidade de germinação, que responde às modificações das condições abióticas para a quebra da dormência das sementes e do deslocamento da semente no solo, do que da produção de sementes da estação reprodutiva corrente. E se por acaso ocorrer a germinação de sementes em microhabitat, onde as condições abióticas elas sejam favoráveis para o estabelecimento e o desenvolvimento até a vida adulta, ocorrerá associação espacial entre as plântulas e os adultos da mesma espécie. No entanto, em diversos casos, o deslocamento das sementes no espaço, com relação ao indivíduo coespecífico, aumenta as chances de recrutamento. E sobre a reprodução assexuada, né? A reprodução assexuada, ela caracteriza-se pela produção de unidades genéticas idênticas, e uma das formas de produção destas unidades é pelo alongamento e fragmentação das partes das plantas através da propagação vegetativa. A propagação vegetativa é um procedimento que origina indivíduos geralmente idênticos à planta-mãe. E essa propagação vegetativa, ela pode aumentar o tamanho populacional e as taxas de sobrevivência das espécies. Bom, gente, dando continuidade aqui, falando agora sobre a mortalidade é a medida da saída de indivíduos da população. As causas dessa mortalidade podem variar entre populações e comunidades vegetais, e as principais causas são mortalidade por patógenos, herbívoros, senescência, seca ou através da combinação de vários fatores. Independente do que tenha acontecido, né, para causar a morte desse indivíduo, ela irá modificar os riscos de mortalidade dos indivíduos próximos, porque uma vez que isso acontece, acaba que alterando as condições ambientais do entorno. As espécies que se desenvolvem em diversos habitats de vida, elas têm maior chance de mortalidade nas fases iniciais do ciclo de vida ou nas fases de menores tamanhos. E por que isso acontece? Porque nessa etapa, os indivíduos eles são mais vulneráveis às variações ambientais, à herbivoria e à competição. E cabe ressaltar que a relação entre tamanho e o estágio de desenvolvimento e a mortalidade não é uma linha linear ao longo de todo o ciclo da vida. As taxas de sobrevivência das classes maiores de tamanho, e geralmente as classes reprodutivas ou as fases de desenvolvimento finais do ciclo de vida, elas são maiores que 80% para as diversas espécies. Esse padrão de distribuição das taxas de mortalidade ao longo do ciclo da vida dessas espécies indica que há a existência de um filtro que limita a passagem dos indivíduos das espécies iniciais do desenvolvimento, ou seja, apenas uma pequena proporção de indivíduos irá compor as demais fases do desenvolvimento. Foi o que eu tentei representar aqui nesse slide. Coloquei essa tela no centro e de um lado uma imagem com várias aves e após passar por esse filtro limitador, apenas uma pequena quantidade conseguiu compor a demais fase do desenvolvimento.
como o recrutamento e a mortalidade atuam na estruturação das comunidades. Bom, vocês sabem o que é mortalidade, obviamente. Mortalidade é números que é relacionado a mortes, no caso aqui de espécies, de populações. E recrutamento é quando há a adição de indivíduos, de espécies, em um período que pode ser causada por natalidade, nascimento ou imigração, chegada de indivíduos novos em um ambiente. Então, o que ele fala? Nesse artigo, ele cita que esses dois fatores, mortalidade e recrutamento, são parâmetros populacionais básicos. No entanto, eles são determinantes para as estruturas das comunidades. Então, quando chega indivíduos, ou então quando tem mortes, esses dois fatores vão ser cruciais para que a gente possa chegar em um número e entender um pouco a estrutura das comunidades. E por que esses dois fatores são chaves, são fatores chave para a estruturação das comunidades? Porque quando há mortes de uma espécie, de uma determinada população, a gente já vê que tem um problema aí, né? Agora, isso quando morre só um, mas quando morre vários, é uma cadeia de mortes, isso pode ser totalmente prejudicial. E por quê? Porque pode abrir espaço, né, para novas espécies ocupar aquele ambiente que era só de espécie X e chegar a Y. E isso não é bom, porque pode, de certa forma, a longo prazo, pode causar a extinção, e isso não é legal, não é mesmo? A extinção da espécie X e ficar só a Y. E isso é um fator não legal, né? Agora eu vou explicar pra vocês essa imagem que eu coloquei aqui pra vocês, que são parâmetros explicando, né, um pouco sobre o recrutamento e a mortalidade de uma espécie. A imagem que eu vou falar é esta daqui, né? Então, aqui no primeiro círculo, a gente vê 4 espécies, né, de uma população. Já no segundo, houve uma fatalidade, houve a morte de 2 espécies daquela população. E quais são os riscos de mortalidade, né? O que é que pode, de certa forma, ocasionar a mortalidade de uma população? São interações interespecíficas. Mas, Gelo, o que é isso? Bom, é quando há uma interação de espécies diferentes, como, por exemplo, vou citar animais. Animais e plantas. Um se alimenta muito de outro. Que no caso aqui a herbivoria. Girafas se alimentam muito de plantas. E se vier muitas girafas, pode acabar com aquelas plantas ao longo do tempo, né? Patógenos, aqueles organismos que podem ocasionar doenças. Fase do ciclo de vida e falta de disponibilidade de recursos. E isso tudo pode ocasionar a mortalidade de uma espécie. Aí já no outro, a gente vê, né, que morreu, né, esses 2 aqui, sobraram somente esses 2. E o que é que pode fazer com que haja um recrutamento? Que recrutamento é a adição de de espécies em um determinado período por, como eu falei pra vocês, imigração por chegada ou nascimento. No caso aqui, produção de sementes, nascer mais plantinhas. Ou também a quantidade de sementes disponível para germinação, entenderam? Que a gente pode citar também a polinização, que vai também com a ajuda de animais ou com fatores como o vento, né? E também quantidade de habitats adequada à germinação. Às vezes o ambiente pode ser legal ou não, e isso também pode facilitar ou não facilitar o recrutamento, né? O nascimento de uma nova espécie. E também a reprodução assexuada. Isso tudo são fatores que vão atuar na estruturação das comunidades. Ou seja, os parâmetros populacionais, eles podem definir a estrutura da comunidade. No caso, a mortalidade pode gerar espaço para as comunidades que serão ocupadas, no caso, por indivíduos da mesma espécie ou também de espécies diferentes, isso de acordo com as chances de recrutamento. Que no caso aqui, mantendo esse A aqui, mantendo esse A, ou também aumentando o B ou C. Características abióticas dos habitats. E Gelo, mulher, tem uma palavra diferente aí? Tem mesmo. Que palavra é essa? Abiótica. Talvez seja diferente do seu vocabulário biológico,
Mas, vamos lá, eu vou explicar para vocês. Existem dois tipos de fatores que influenciam nas relações ecológicas, que no caso nós vamos ter fatores abióticos, que é o que a gente vai aprender um pouco aqui, e os fatores bióticos. Os fatores bióticos faz relação a todos os seres vivos de uma comunidade, como por exemplo, os produtores, os consumidores e os decompositores. E eles fazem uma relação ecológica, entendeu? Já nos abióticos, esse A tem relação com negação, isso no português. Então, é algo que não tem vida, não tem vida. Então, o que é que não tem vida que pode ter uma relação ecológica? E se você pensou nos fatores físicos, químicos e geológicos, você acertou. Então, que a gente pode citar quem? Os nutrientes, a água, a luz, o solo, isso tudo vai fazer parte dos fatores abióticos. Agora a gente vai para o primeiro tópico. A distribuição heterogênea dos recursos nos habitats pode explicar a ocorrência diferencial das espécies e indivíduos. Eu vou dar dois exemplos. Nós temos um ambiente que ele tem muitos recursos naturais, tem muita água, tem muita luz. Isso para as plantas é importante. Agora nós vamos para outro ambiente que é totalmente escasso luz e água. Qual que vocês acham que vai fazer com que haja mais sobrevivência das plantas? Isso mesmo, no primeiro ambiente, num ambiente que tem muitos recursos naturais. Então, é basicamente isso. A gente consegue ver nitidamente, claramente, essa distribuição de recursos e isso vai fazer com que haja diferentes espécies e indivíduos. Bom, agora a gente vai para o último subtópico deste assunto. Impactos antrópicos, que são aqueles causados pelos seres humanos, também são causadores de mudanças nas características abióticas dos habitats. Bom, quando há uma crescente perda de habitat, isso vai resultar, obviamente, na disponibilidade de água, de luz ou de outros fatores abióticos. E isso, como consequência, nós vamos ter o efeito de borda. O efeito de borda que foi falado muito nos seminários passados. Então, e se aumenta esse efeito de borda, pode fazer com que, esse efeito de borda, as populações, as comunidades, elas fiquem distantes umas da outra. E a taxa de crescimento se reduz. E se essa taxa de crescimento e também de diversidade diminui, pode ocorrer a extinção. Então, geralmente esses impactos antrópicos não são nada legais. Então, a gente, na verdade, deve conservar os fragmentos também e também as florestas como um todo, né? Para que a diversidade de espécies seja cada vez maior. Interação entre as espécies. Interações entre as comunidades bióticas que compõem o ecossistema são chamadas de interações biológicas ou relações ecológicas. Elas determinam as relações dos seres vivos entre si e o meio em que habitam, para sobreviverem e se reproduzirem. Qualquer organismo, ele usará recursos e todos os recursos têm limites finitos. Por isso, eventualmente, pelo menos um recurso será limitante. E aqueles indivíduos que não são capazes de adquirir as quantidades necessárias desse recurso morrerão ou não se reproduzirão. Competição. A competição ela está diretamente vinculada com as relações em que organismos da mesma espécie ou de espécie diferente disputam por recursos do meio que não existe em quantidade suficiente para todos, como o alimento, o território, a reprodução e a luminosidade. Ao competirem, duas espécies afetam mutuamente a taxa de crescimento individual, a capacidade reprodutiva e a biomassa, podendo sofrer aumento nas taxas de mortalidade e até mesmo a extinção. Considerações finais. O estudo fitossociológico ele tem como objetivo fazer um levantamento a fim de conhecer toda a população vegetal do ponto de vista florístico e estrutural de uma determinada área, ou seja, com o estudo fitossociológico feito por profissionais qualificados para o serviço, é possível determinar a quantificação da composição florística, o funcionamento, a dinâmica, a estrutura e toda a distribuição da flora de um ambiente. Com o objetivo de avaliar uma área, o estudo fitossociológico ele contribuirá para que haja um conhecimento de todas as informações da estrutura vegetal, bem como conhecer a flora regional do ambiente. Assim, a empresa que realizará uma obra no local, por exemplo, consegue fazer o manejo correto do espaço, além da recuperação e da preservação dos ecossistemas.
Dessa maneira, há uma intervenção no ambiente, sem que haja crimes ambientais. A estrutura da comunidade depende dos processos de colonização e desocupação dos espaços, para que haja possibilidade de controles e entrada de novos indivíduos. A competição difusa em uma comunidade gera condições de coexistência entre espécies, regulando a densidade populacional das espécies que interagem através de um controle mútuo que as espécies exercem. A frequência com que as espécies ocorrem em determinada área pode estar relacionada a seu padrão espacial, uma vez que espécies raras localmente frequentemente terão padrão espacial agregado, comparado a espécies comuns. Somente com a compreensão das características e dos processos no nível populacional e dos aspectos relacionados ao ciclo de vida das diferentes espécies dentro de uma comunidade, será possível compreender os fatores que determinam a estrutura das comunidades vegetais.